Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje, nós vamos dar continuidade aos assuntos que nós vimos na videoaula passada, a respeito do processo de independência dos países aqui da América Latina. Nós vimos já na videoaula passada sobre o México, né? Como que ocorreu aí o processo de independência do Reino de Nova Espanha, que na verdade hoje é o atual México. E na videoaula de hoje nós vamos dar continuidade então a alguns países que foi selecionado aqui como mais importantes, mais relevantes, né? Que foi trazido para vocês. Claro que vocês não vão ver todos, mas alguns países aí que tiveram um processo de independência mais importante, ele trouxe pra gente, tá? Pega sua apostila, então, na página 33. Ele trouxe aí o processo de independência da Venezuela e também de Nova Granada, tá? Nós vamos falar sobre eles agora e quais foram os nomes desses homens que lutaram pela independência. Você viu que no México, o Agustín de Iturbide foi o nome que mais se destacou. Mas vai aparecer, a partir de agora, uma figura muito importante que vai lutar não só na independência da Venezuela e de Nova Granada, mas de outras colônias também. Simão Bolívar, vai ouvir falar muito sobre ele a partir de agora. Vamos lá comigo? Queria que você grifasse alguns trechinhos mais importantes. Deixa eu só me acertar aqui. Não cai não, hein, gente? Aqui tá meio torta a câmera. Só um minutinho. Pronto, eu acho que agora melhorou. Vamos lá. Na Capitania Geral da Venezuela, o processo de emancipação se iniciou-se em 1806 com conflitos entre colonos e a metrópole. A independência foi proclamada pelo general Francisco de Miranda. Aí surgiu um outro nome muito importante, tá? Francisco de Miranda. O que eu aconselho vocês a fazer? Pega um post-itzinho ou no cantinho da sua apostila mesmo e escreve assim: principais lutadores da independência. Faz assim que vai ficar bem mais fácil na hora de fazer a atividade avaliativa depois. Aí você coloca a primeira bolinha, é o Agustín de Iturbide. Se você não sabe escrever o nome dele, você volta na página 32. No final do segundo parágrafo, que é esse grandão aí, tem o nome dele. Agustín de Iturbide. Coloca o nome dele. Agora você faz outra bolinha e coloca o nome do Francisco de Miranda, que apareceu agora pra gente. E à medida que for aparecendo novos nomes, a gente vai complementar aí esse esqueminha, tá bom? A Espanha não aceitou a independência e enviou tropas para combater o movimento separatista. Isso não é novidade pra gente. Eu já havia comentado com vocês na videoaula anterior que é óbvio que a Espanha não vai entregar essa independência de mão beijada. Essas colônias são muito valiosas para elas, principalmente pelas riquezas que elas oferecem. Então, houve sim muita guerra, muito confronto para que esses colonos conseguissem proclamar a sua independência. Miranda foi capturado e acabou morrendo na prisão. Em seu lugar, assumiu Simão Bolívar, que já liderava o movimento de independência em Nova Granada. Então, eu quero que você vá lá no seu esqueminha e inclui mais este nome que nós vimos agora, tá? Simão Bolívar. Simão Bolívar é um dos nomes mais importantes do processo emancipatório espanhol. Ele fez aliança com vários membros da elite crioula. Então, você vai ver que a partir de agora, em vários processos de independência, nós vamos ver o nome de Simão Bolívar, porque ele não lutou num lugar só, ele lutou em vários países. Inclusive, o país Bolívia tem esse nome em homenagem ao seu herói que conseguiu a independência, Simão Bolívar, tá? Vamos falar agora do processo do vice-reino do Rio da Prata. Vamos lá? Grifa comigo.
O vice-reino do Rio da Prata, localizado na extremidade sul do continente, também iniciou sua campanha de libertação em 1810. A elite crioula, porém, reuniu-se a um cabildo, cujos membros entraram em conflito entre si. Aí você vai ver uma situação bem semelhante com o que aconteceu com o México. A classe pobre também tentando liderar esse processo de independência, mas a elite crioula não vai permitir, porque eles querem chegar ao poder sem provocar muitas mudanças na estrutura da sociedade. A classe pobre quer mudanças drásticas, mas a elite crioula não. Apenas querem tirar os chapetones do poder para que eles consigam subir. Vamos lá? Como em outras colônias que lutavam pela emancipação, a elite crioula e os demais grupos de colonos discordavam a respeito da manutenção ou da estrutura social colonial após a emancipação política, que eu acabei de citar com você agora. Alguns queriam mantê-la, garantindo a permanência da elite crioula no poder. Outros acreditavam que o movimento de independência era ideal para acabar com esses vestígios do colonialismo. Essa ideia considerada racial foi derrotada. Então aqui novamente você vê a classe pobre sendo colocada de lado em segundo plano e a elite crioula mais uma vez liderando esse processo de emancipação política para que ela consiga chegar ao poder. E ela provoca mudanças na estrutura da sociedade, de benefício ao pobre, abolição dos escravos, fim da exploração da obra indígena? Não. Indígenas continuaram sendo explorados, a escravidão permaneceu. Então você percebe que os crioulos são vistos como heróis, mas na verdade o que eles querem é chegar ao poder. Mudar a sociedade para eles não faz diferença. Entre os vencedores surgiram mais divergências. As discussões a respeito de um governo centralizado ou não duraram ainda mais 6 anos. Então você vê que aí surge até brigas mesmo entre os próprios crioulos para ver quem vai assumir o poder, quem não vai, como que vai ficar a situação. Página 34. Nós vamos grifar aqui só o finalzinho que fala sobre o processo de independência do Uruguai, que faz parte aí desse reino do Rio do Prata. O Uruguai declarou a sua emancipação... Não, peraí que eu errei aqui. Segundo parágrafo. O Uruguai, por sua vez, enfrentou as maiores dificuldades para conseguir sua independência. Ele permaneceu sob o controle espanhol até 1817, quando foi incorporado à colônia brasileira como província cisplatina. Olha que azar que o Uruguai deu. Eles conseguiram proclamar sua independência, se livraram do domínio espanhol, mas acabaram caindo nas garras do Brasil. Então a independência do Uruguai não vai acontecer nesse momento. Eles ainda vão ficar dependentes do Brasil e aí sim vão conseguir proclamar sua independência só lá na frente. Quando você estudar a história do Brasil, durante o primeiro e o segundo reinado, você vai ver que aconteceu aí esse processo de independência definitivo do Uruguai. Vai falar sobre isso no parágrafo de baixo. O Uruguai declarou sua independência do Brasil em 1825 com o apoio da Argentina e formou a República Oriental do Uruguai, que só foi reconhecida pelo Brasil em 1828. Então, enquanto vários países já eram independentes, o Uruguai ainda pertencia ao Brasil depois que se livrou dos espanhóis. Agora, vamos falar do processo de independência do Chile e do Peru. Vai ser as duas últimas que nós vamos ver na videoaula de hoje, tá? Para que não fique muito cansativo para vocês. Vamos grifando comigo? Na região oeste da América do Sul, o processo de independência da capitania do Chile foi iniciado em 1810. O Chile se tornou independente em 1826. Então você vê que foram 16 anos de luta, de batalhas, para tentar resistir ao domínio espanhol, até que finalmente eles conseguiram se tornar independentes. A conclusão desse processo demorou porque as tropas espanholas conseguiram abafar os primeiros levantes. Então você vê, novamente, estou frisando isso com você, a Espanha está resistindo bravamente e não quer perder a posse de suas colônias.
A demora na conclusão do processo de independência também se deu em relação ao Peru. De fato, os dois vice-reinos mais importantes, o da Nova Espanha e o do Peru, eram localidades de intensa resistência espanhola, eram locais de muita riqueza. Então o México foi bastante difícil, né, que é o Nova Espanha, o Peru, o Chile, eram territórios mais desejados pelos espanhóis. Então ali eles resistiram com mais força. Terceiro parágrafo. A primeira derrota na luta de independência do Chile representou apenas uma batalha no conflito, que logo foi reiniciada sob o comando de Bernardo O'Higgins. O nome dele é bem difícil, copia aí, vai naquele esqueminha dos nomes mais importantes que nós estamos colocando e anota lá. Vou esperar você fazer isso, tá? Bernardo é fácil, o sobrenome dele que é mais complicadinho. O'Higgins. Esse H tem som de R, tá? E também apareceu um outro nome logo aí na frente, José de San Martín. Vamos colocar na sua listagem lá também o nome dele. Anotou? Agora você pode virar a folha comigo, página 35. San Martín partiu com seus homens em marcha do Chile para o Peru em uma missão que durou 3 anos. Esse militar tomou o poder no Peru, no entanto, teve dificuldades em vencer definitivamente os espanhóis. Para isso, ele solicitou reforços. Quem foi ajudar ele? O general Antônio Sucre. Logo para frente tem o nomezinho dele. Vou apontar aqui na minha apostila para você poder encontrar. Esse nome você também vai incluir lá naquela listagenzinha que nós estamos fazendo, tá? Antônio Sucre. O local em que se deu a última batalha entre espanhóis e latino-americanos foi batizado de Bolívia, em homenagem, então, a Simão Bolívar, que eu já tinha até comentado com vocês. Bom, na videoaula agora, nós vamos dar uma parada. Tem uma atividade para vocês fazerem, que é conexões. Vou deixar explicadinho aqui na caixa de descrição. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.